Olá, paz e graça, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez a gente está aqui para falar da Palavra de Deus. Peço, como sempre, que você dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações. Bom, gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês no capítulo 13 de Gênesis. Capítulo 13, versículo 1 diz: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Bom, entre esse início do capítulo 13, aqui no caso, de onde tinha dito que ele tinha evocado esse mesmo altar entre Ai e Betel, passaram algum tempo. Então, no caso aqui, os versículos 10 a 20, que eu não vou estar lendo, que é muito longo, para não ficar longo o vídeo. Mas, resumindo esses versículos 10 a 20, após ele construir o segundo altar, Abrão, ele teve uma grande fome na terra onde ele estava, que é naquela região de Betel, em Canaã, entre Betel e, no caso aqui, Neguebe. E teve grande fome na terra. E ele partiu em direção ao Egito, que lá tinha fartura de água e de alimento. Ele partiu naquela direção. E como Sarai, ela era bela, era formosa, ele tinha medo que o faraó tomasse a esposa dela por esposa e matasse a Abrão, que é esposo dela. Então, o que ele fez? Disse para Sarai para dizer ao faraó que ela era irmã dele. Que de certa forma lá na frente a gente vai ver que ela realmente é meio irmã, mas a intenção inicial é que ele tinha medo que o faraó matasse ele para poder ficar com Sarai, ter Sarai como esposa. E quando ele chega na região, realmente os príncipes dizem ao faraó, mostra a formosura dela, vê a formosura dela e leva até faraó, e faraó toma ela para ser esposa. E o faraó ele é atingido por pragas, né? Cai grande praga em cima de faraó, e faraó vai a Abrão e pergunta o que ele tinha feito com ele. Que disse que, no caso, Sarai era irmã dele, né, de Abrão, e por isso ele tomou ela como esposa, pegou ela para ser esposa dele, e aconteceu aquilo tudo. Então ele devolve a Sarai, esposa de Abrão, diz: toma aí tua mulher, tua esposa, e vai. E Abraão vai, e nesse tempo ele ganha de faraó presentes, ele consegue engrandecer nesse tempo. E então ele sai dali e volta para o segundo altar. Ele volta daquela terra que ele estava, ele é expulso praticamente do Egito, né? A primeira expulsão que tem do Egito na terra ali de uma nação, de algum lugar que alguém é expulso, né? Vamos dizer, extraditado dali, e ele é mandado embora, e ele retorna em direção ao Neguebe, e de Neguebe vai em direção a Betel e volta para o local onde ele tinha armado a tenda, e volta ao segundo altar que ele tinha erguido ao Senhor, e invoca ao Senhor. O que a gente pode aprender com isso? Desde essa parte que ele termina, ele vai para o Egito. Primeiro, não mostra em nenhum momento que ele consultou o Senhor para ir até o Egito. O Senhor não tinha dito para ele ir ao Egito, disse para ele ir sempre em direção para a terra que ele ia mostrar, que seria Canaã. E ele, por causa da fome que estava tendo no lugar, na terra, ele vai em direção ao Egito. Ele não vai orientado pelo Senhor, ele vai pelas circunstâncias que estavam ocorrendo naquele momento. Então, ele faz algo que ele acha que é certo sem consultar o Senhor, e ele vai. Segundo fato, ele mente referente à esposa dele, com medo de que Faraó fizesse alguma coisa. Ele não confia no Senhor. O Senhor disse que iria fazer dele uma grande nação. Então, se ele morre naquela circunstância, a promessa de Deus não é cumprida. Então, ele nem confiou pela fome, porque a provisão que Deus faria para ele, teria que confiar na provisão de Deus e não ir pelas circunstâncias até o Egito atrás daquilo que ele precisava no momento. Ele devia consultar o Senhor. Mente para o faraó, e a esposa, no caso Sarai, é tomada para ser esposa do faraó por causa da mentira.
e o faraó ele é atingido por pragas. Eu creio, na minha concepção, não está escrito isso na Bíblia e a gente não pode comprovar isso porque não está escrito, mas eu creio que Sarai não foi tomada por esposo, não se consumou o ato de esposa no caso a relação, né, com ele realmente se consumado, porque era costume dos grandes reis, primeiro que geralmente tinham grandes haréns, mais de uma esposa, e a consumação da esposa com os grandes reis, o faraó no caso, tinha uma preparação anterior que era grande. Se a gente vê na parte de Esther, a gente vê que ela, para chegar a ser, no caso, a rainha, né, na Pérsia, tem uma preparação grande até ela chegar nessa situação. Mas, no caso aqui, tem um período, parece a princípio que tem algum período ali um pouco longo, mas não diz que teve alguma consumação, não tem nada dizendo isso. E não diz que o Senhor revelou alguma coisa para o faraó, mostra que teve pragas. Então é muito provável, não é o que eu estou dizendo que está escrito, mas é muito provável que talvez Sara possa ter, diz no caso Sarai aqui, né, ainda Sarai, tenha alertado, no caso, o faraó daquela situação que estava acontecendo, que as pragas poderiam ser, no caso, um aviso do que ele estava vindo para consumir. E ele possa não ter consumido aquele ato realmente e devolvido a esposa, como ele mesmo diz, toma a tua mulher. E reforçado também que se tivesse consumido o fato de ter sido esposa, no caso, consumido a relação com o faraó, muito provável ele poderia ter matado, no caso, o Abrão e ter ficado com Sarai, porque não tinha motivo para ele poder entregar a esposa, como o fato já teria sido consumado. Então acredito eu, na minha concepção, que ele não tenha consumado isso, devolveu a esposa para Abraão. Então Abraão pegou Sarai, tudo que ele tinha, e Ló, e voltou para a região do segundo altar. E esse é o fato que eu quero chegar. Toda essa história contada, todo esse relato, mostra que a desobediência, a falta de confiança de Abrão naquele momento no Senhor, em ir pelas circunstâncias e pelo achismo dele, correr atrás com as próprias pernas daquilo que ele quer sem consultar o Senhor, gerou toda uma situação ruim e até parece que ele caiu em si, aparenta que ele caiu em si e voltou àquele primeiro encontro que ele teve com Deus no altar, aquele realmente encontro, aquela consagração do encontro que ele fez. Primeiro, ele se encontrou com o Senhor no primeiro altar, e nesse segundo altar houve uma comunhão, e aqui volta a ter essa comunhão com o Senhor, volta a ter o arrependimento, ele se arrepende pelas coisas que ele fez sem consultar o Senhor, e volta e invoca o Senhor novamente. Eu acredito que pedindo orientação de como fazer certo, pedir orientação para onde seguir, então ele invoca o Senhor novamente, e nós vamos ver que o Senhor responde. Então, ele invoca o Senhor, ele chama o Senhor, e isso é o que a gente tem que ter em nossa vida. Caso você caia em algum momento em descuido, ou alguma coisa que venha a ocorrer na sua vida, que não venha a ter alguma relação com o Senhor, que você não leve em oração, que você não tenha uma resposta, e que você haja de uma forma que aparenta que isso não vem do Senhor, você deve voltar, corrigir esse erro que aconteceu, corrigir esse tropeço que ocorreu, seja ele qual for, e realmente entregar ao Senhor, invocar o Senhor em arrependimento para poder prosseguir. Resumindo, nós temos que consertar os erros antes de prosseguir em alguma coisa. Por isso que é bom a gente sempre estar orando, a gente estar pedindo em oração para que mostre o caminho, para que Deus guie nossos passos, para que a gente não ande sozinho, ande sempre com a orientação do Espírito Santo, sempre buscando a orientação do nosso Senhor Jesus nas coisas que a gente venha a fazer. Então, isso que eu queria trazer aqui hoje, o arrependimento, a correção daquelas coisas que nós fizemos, que não está de acordo com a vontade de Deus, para aí sim prosseguir conforme a vontade de Deus. Assim como Abraão fez, depois do tropeço dele, do erro que ele ocorreu, depois do erro que ele fez, das coisas erradas, ele voltou atrás, naquele local de encontro que ele tinha com Deus, naquele altar. Ele levanta o altar novamente, ele refaz aquele altar, ele volta aquele fogo que ele tinha, ele reacende aquele fogo e busca novamente o Senhor.
Ele invoca o Senhor de forma que o Senhor venha a responder a ele e ele venha a fazer tudo novamente conforme a vontade do Senhor. É isso que eu queria passar aqui hoje. Busque o Senhor nas coisas que você for fazer, e se em algum momento você fez algo que de certa forma não está indo de acordo com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus, busque o Senhor, coloque isso em oração a Ele, mostre a Deus isso em oração para que Ele possa te direcionar corretamente nas coisas que você vem a fazer, para você seguir o caminho correto. Então, correção antes de prosseguir no caminho. Corrija antes de voltar ao caminho que você estava seguindo. Então ele veio, corrigiu e retornou ao caminho normal que o Senhor antes tinha dado a ele. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Corrija o que está de errado, conserte o que está de errado, para aí sim prosseguir conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor. Então, isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje, e como eu sempre digo, tenha fé no Senhor, tenha fé em Deus, porque Deus está no controle, Deus está contigo. Um forte abraço.